o Evangelho. Então esse é um momento que nós vamos nos dedicar à meditação e à pregação da Palavra do Senhor, e nós temos meditado num tema maior, que é a oração do Pai Nosso. Temos pegado alguns aplicativos dessa oração. No domingo passado, pela manhã e à noite, nós abordamos esse tema. Eu quero continuar na abordagem desse tema. Para isso, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 6, o versículo 11. Quero ler apenas esse versículo, que é a sentença que eu quero tratar hoje à noite. Mateus capítulo 6, o versículo 11 diz assim: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Essa é a sentença e que traz o título para a nossa reflexão. E o título da nossa reflexão é: oração também tem a ver com pedir. Percebam a questão. Toda a primeira metade da oração modelo, que é o que a gente abordou a semana passada, é focada exclusivamente em Deus. Ela começa com o desejo exclusivo de trazer honra e glória ao seu nome e exaltá-lo como Pai. O texto prossegue nos ensinando a orar por sua glória, o seu reino, a sua vontade. Tudo gira em torno de honrar e glorificar a Deus. Mas nesse momento da oração, somos ensinados a orar por nós mesmos. Aparentemente, essa petição parece ser estreita e até egoísta, comparada com a atitude ampla e altruísta manifestada na primeira parte aí da oração modelo. Parece que na primeira parte desta oração tudo é espiritual. Já na segunda parte parece que será tudo material, egoísta e pequeno. No entanto, é preciso compreender que mesmo o pedido por necessidades pessoais são de natureza intensamente espiritual. Porque muito embora estejamos pedindo por nós mesmos, os holofotes ainda continuam direcionados para o Senhor, focados no Senhor, no Deus Todo-Poderoso. Pois se é verdade que a oração tem a ver com adoração e devoção, ela também tem a ver com petição ou com petições com relação às nossas necessidades pessoais. E hoje à noite eu quero considerar essa simples frase: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. E ao fazermos isso, eu quero aprender ou depreender do texto e compartilhar contigo que sim, a oração tem a ver com pedidos em prol da minha própria vida e das minhas próprias necessidades. E a primeira coisa que nós encontramos aqui é a devoção desta oração. É a maneira profunda com que Jesus ensina os seus discípulos a orar. Pois ao fazer essa simples oração, eu estou dizendo que acredito em algumas coisas. Ao ouvir a Deus ou ao vir a Deus aqui para solicitar o suprimento das necessidades básicas da minha vida, eu estou entrando num tempo de profunda adoração. Na realidade, não existe forma mais alta e mais sublime de adoração do que um filho entrar na presença do Pai Celestial e declarar abertamente: Pai, eu não posso fazer isso sem o Senhor. Eu sou totalmente dependente de Ti. Isso é uma adoração maiúscula. Por isso, orar por si mesmo também é um ato de adoração. Quando eu oro dessa maneira, eu estou também dizendo a Deus, ou dizendo que, de fato, eu creio no poder dEle para que Ele faça exatamente aquilo que eu necessito. Aliás, Ele conhece todas as minhas necessidades. Eu estou dizendo também ao meu Pai que acredito que Ele é capaz de cuidar de mim. Esse é o testemunho da Bíblia a respeito de Deus. Jó capítulo 42, versículo 2 diz o seguinte: eu bem sei que tudo podes, nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Se o nosso Deus pode criar tudo do nada, Ele pode cuidar de você. Se o nosso Deus pode alimentar 2 milhões de israelitas durante 40 anos no deserto, Ele pode cuidar de você. Ele é capaz de cuidar das suas necessidades, as mais profundas e aquelas mais simples também. Sim, com esta simples oração, eu confesso a minha fé nas promessas de Deus. Ele prometeu fazer e eu creio, Ele fará. Filipenses capítulo 4, versículo 19 diz: o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo que você precisa. Sim, esse é o Deus em quem nós confiamos. Mas quando eu oro dessa maneira, eu estou acreditando na personalidade
pródiga do meu Deus. Quando pedimos a Ele por nossas necessidades diárias, nós não estamos tentando manipular o braço dele para que Ele faça alguma coisa em nosso favor, talvez que Ele não desejasse fazer. Não, nós não estamos tentando superar uma resistência que Ele tem em atender às nossas necessidades. Não, nós estamos apenas nos apegando à sua provisão. Estamos humildemente reconhecendo a sua vontade de ser doador sobre as nossas vidas. Deus não precisa ser persuadido a atender às nossas necessidades. Pelo contrário, Ele é o nosso Pai e se deleita em suprir todas as nossas necessidades. É o que diz Lucas capítulo 12, versículo 32. Veja, todos os grandes ou todas as grandes dádivas do Senhor em relação à nossa vida foi de maneira pródiga. Ele ama ser o doador. Quando você vê, por exemplo, a maior de todas as dádivas ou o maior de todos os presentes contido em João 3,16, quando ele diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, aí está o Deus doador. Ele é um Deus de mãos abertas, meus irmãos, que se alegra com a oportunidade de dar dádivas, de dar coisas boas aos seus filhos. Esta oração, então, ou nesta oração, eu reconheço e honro esse aspecto da personalidade do meu Deus. Em segundo lugar, nós encontramos nesse texto uma total dependência. Sim, essa oração não é apenas sobre honrar ao Senhor, reconhecendo também a sua prodigalidade, mas é uma oração que reconhece o grande doador, sim, o Deus Todo-Poderoso, mas também expressa a totalidade, a dependência do Filho de Deus em relação ao seu Pai. Observe o que essa oração vai nos dizer a respeito do nosso relacionamento com Deus. Veja só, primeiro de tudo, é uma oração de confissão. É uma oração que eu entro na sala do trono e confesso, porque quando eu oro desta maneira, eu estou dizendo, olha, eu nada posso fazer, porque eu sou fraco, eu sou limitado, as minhas fraquezas não me permitem dar um passo a mais. Quando faço essa oração, eu não estou descansando na minha capacidade de trabalhar, de colocar comida na minha mesa. Antes, pelo contrário, eu estou reconhecendo a verdade de que só posso trabalhar porque Deus me dá força. Sim, expresso que Ele é Deus e eu sou totalmente dependente dEle para todas as coisas. Paulo lidou com essa questão quando ele escreveu 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10. Ele diz, mas pela graça de Deus, eu sou o que sou. Sim, nós temos algumas coisas que de fato nos traz algum prazer, mas se eu tenho alguma coisa, é por causa da graça ou da graciosa obra de Deus na minha vida. Se você tem alguma coisa, se você é alguma coisa, saiba, é por conta da graça. Então esta oração deixa evidente quem realmente está no controle da nossa vida. É de dependência, mas é uma oração também, meus irmãos, de confiança. Sim, quando eu oro dessa maneira, essa simples expressão dá-nos dia a dia as coisas que são necessárias, eu estou dizendo que eu confio no Senhor. Este é um pedido para que Deus supra as nossas necessidades, ainda aquelas que virão, mas especificamente Ele está olhando para aquelas necessidades do hoje. Eu não estou preocupado com o amanhã quando eu oro dessa maneira. É uma expressão de fé em Deus que diz, eu acredito que o Senhor cuidará de mim dia a dia, um dia de cada vez. Alguém disse que o ontem é um cheque cancelado, já foi resgatado. Amanhã é uma nota promissória, talvez nunca seja paga. Hoje é o dinheiro na mão. Gaste-o com sabedoria. Meu querido, não há necessidade de orar pelas coisas do ontem, pois já passaram. Também não devemos focar no amanhã, pois ainda não chegou e talvez nunca chegue. A oração é para o dia que se chama hoje, crendo que Deus nos sustentará hoje. Lembre-se do que Jesus disse lá em Mateus capítulo 6, versículo 34. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Muitos crentes tentam viver com o pão de ontem. Esse é velho,
mofado. Alguns querem viver com o pão de amanhã. Ainda está cru, não foi totalmente assado. O que você precisa é o pão fresco, o pão de hoje. Sim, devemos andar com Ele, com o Senhor, diariamente, confiando nele para todas as necessidades das nossas vidas. Precisamos da sua justiça, por exemplo, para o nosso pecado. Precisamos do seu suprimento para a nossa fraqueza. Precisamos da sua paciência para a nossa ansiedade. Precisamos do pão da vida, sim, Cristo, para nos nutrir dia após dia. Você precisa dele e não tenha medo de invocá-lo com confiança, sabendo que ninguém vem à mesa do Pai Celestial e vai embora com fome. John Wesley mostrou esse tipo de confiança nas provisões diárias do seu pai num dia onde foi interpelado por um amigo que fez a seguinte pergunta para ele: supondo, Sr. Wesley, que você saiba que hoje será a sua última noite na face da terra, como você gastaria essa noite? Disse Wesley para o seu amigo: bem, às 4 horas eu tomaria um chá, às 6 horas eu visitaria a senhora Brown no hospital, às 7h30 eu conduziria o culto do meio da semana na capela, às 9 eu jantaria, às 10 eu iria para a cama e de manhã acordaria em glória. Esse é o tipo de perspectiva sobre a vida que devemos ter, meus irmãos. Quero viver o melhor de Deus hoje, podendo partir para a glória amanhã, mas hoje vivendo o melhor do Senhor. Também essa oração, ela tem a ver com esse contentamento geral. Sim, a simples frase que diz: eu estou disposto a aceitar as coisas que o Senhor me enviar, tem a ver com esse contentamento, com essa aceitação da vontade de Deus sobre a minha vida. Porque nem sempre os dias serão fáceis. Às vezes, eu posso ter que comer o pão da tristeza, da aflição, às vezes o pão do luto, o pão da dor. Mas creia, Ele continua tendo o controle sobre a sua vida. Ele sabe o que é melhor para você. Meu dever é confiar que Ele fará na minha vida exatamente o que precisa ser feito dia após dia. A prática do contentamento é um dos maiores desafios encontrados na vida dos cristãos. No entanto, é o que Deus espera de cada um de nós. Filipenses capítulo 4, versículo 11 ao 13, o apóstolo Paulo, ministrando ao coração da igreja de Filipos, ele diz o seguinte: digo isto não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado ou também de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Irmãos, nada brada mais alto a confiança no Senhor do que um contentamento da parte dos seus filhos. Que o Senhor nos ajude a caminhar com Ele em total dependência dia após dia. Devemos orar como descrito lá em Provérbios capítulo 30, do versículo 7 ao 8, que o escritor diz o seguinte: afaste de mim a vaidade, a palavra mentirosa. Não me des nem a pobreza e nem a riqueza. Mantém-me do pão da minha porção de costume, para que porventura, estando farto, não te negue e venha dizer: quem é o Senhor? Ou que, empobrecendo, não venha furtar e tome o nome do Senhor em vão. Terceiro e último lugar, o terceiro e último aspecto dessa oração tem a ver com o olhar profundo dela. Sim, olhar profundo, porque quando nós pegamos apenas a superfície, fica simples, não é? O pão nosso de cada dia nos dá hoje, parece uma oração bem simples e direta, e de fato é, mas ela é profunda aos nossos corações, porque embora tenha essa simplicidade, no entanto, quando você pensa sobre isso, essa oração é muito mais ampla em seu escopo. E quando nós olhamos especificamente para duas palavrinhas aí, nós e nosso, é uma oração comunitária, ficando evidente que esta não é uma oração que deve ser feita ou pode ser feita de maneira egoísta.
Não se trata apenas de satisfazer as minhas necessidades. Não se trata apenas de olhar apenas para aquilo que é o meu interesse, mas sim do interesse de toda a família de Deus. Somos desafiados a orarmos pelos nossos irmãos aqui nessa oração. Não tenham em vista somente os seus próprios interesses, mas também os interesses dos outros, vai dizer o apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 2, versículo 14, versículo 4, melhor dizendo. Então, devemos orar uns pelos outros. Sim, pelos pastores. Ore pelos pastores, ore pelos missionários, ore pelos professores. Sim, ore pela sua igreja, ore pela liderança da sua igreja. Ore por aquela pessoa que está em luta, sim, lutando contra uma doença. Ore por aquela família que luta com um ente querido, que quem sabe está envolvido no mundo das drogas. Ore por esse jovem que você conhece, que está angustiado, buscando uma direção para o seu futuro. Enfim, oremos uns pelos outros em amor. Amados, houveram na minha vida ocasiões que eu não pude orar por mim mesmo como deveria, mas eu sou grato a Deus por ter pessoas orando por mim durante esses tempos de dificuldades da minha vida. As orações dos filhos de Deus são preciosas e devem ser oferecidas constantemente e liberalmente uns pelos outros. Também se trata de uma oração abrangente. Um comentarista disse que essa frase pode ser expressa da seguinte maneira: nos dê hoje as coisas suficientes para a nossa subsistência. Isso é muito mais do que orar pedindo pelo alimento no prato. Este é um humilde pedido para Deus fornecer tudo o que precisamos para o nosso dia a dia. A expectativa dessa oração é nos levar a um patamar de confiança tal que elimine as preocupações das nossas vidas. Sim, a expectativa é nos levar a um lugar de contentamento, de paz, sabendo que o Pai Celestial, que está no controle de todas as situações, guarda a nossa vida. Filipenses 4, capítulo 4, versículos 6 e 7 diz o seguinte: não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Portanto, não é errado orar por nós mesmos e pelas nossas necessidades. Jesus claramente nos ordena a orar desta maneira. Não tenha vergonha de trazer a Ele, de trazer ao Senhor as suas necessidades. Creia, Ele te ouvirá. Nós somos os filhos do Rei e humildemente podemos abordá-lo e expor a Ele as nossas necessidades. Conta uma história bem interessante de que um dia de inverno, uma pobre mulher estava na janela da sua casa e consegue avistar no jardim real um cacho de uvas lindo. E ela, desejosa de dar aquele cacho de uvas ao seu filho, que inclusive estava doente, ela juntou todo o seu pouco dinheiro e foi até o jardineiro do jardim real a fim de adquirir aquele cacho de uva. Mas o jardineiro acenou para ela e mandou-a embora. Ela, triste, volta para casa, crendo que faltava dinheiro para comprar aquele cacho de uvas, então empreendeu um esforço maior, chegou até a penhorar alguns dos seus pertences, amealhando um pouco mais de valor e voltou lá no jardineiro. E ao pedir ao jardineiro para que vendesse o cacho de uva, disse inclusive que tinha mais dinheiro, o jardineiro furiosamente a expulsou. Quando a princesa entrou, vendo ali a fúria do homem e ao mesmo tempo as lágrimas no rosto da mulher, perguntou o que havia de errado. Quando a história foi contada, ela disse: minha querida mulher, você cometeu um grande erro. O meu pai não é um comerciante, meu pai é um rei. O negócio dele não é vender, o negócio dele é dar. Dizendo isto, ela pegou o cacho de uvas e colocou no avental da mulher. Assim é com Deus. O nosso Deus, Ele não espera que você faça grandes coisas. Ele é um Deus doador. E Ele espera que eu e você, como povo dEle, busquemos e que nós possamos abrir o nosso coração pedindo para receber. Mateus capítulo 7, versículos 7 a 11 diz o seguinte: pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, todo o que busca encontra, e quem bate, abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho pedir pão, não lhe dará pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra?
Ora, se vocês que sois maus sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que estás nos céus dará boas coisas para aqueles que lhe pedirem. Deus não é, meu irmão, a minha irmã, um ditador com a mão fechada, espirituoso, melindroso, sem coração, que se deleita em ver os seus filhos sofrer. Não, pelo contrário, o nosso Deus é gracioso, amoroso, dadivoso, Ele é pródigo em abençoar o seu povo. É o Pai Celestial que se deleita em cuidar dos seus filhos. Ultimando, quero citar uma expressão de Spurgeon que é bem interessante. Ele diz o seguinte, Charles Haddon Spurgeon, ele diz o seguinte: a única preocupação do diabo é impedir que os seus filhos, ou que os cristãos, orem. Ele não tem medo de estudos sem oração, obras sem oração, religião sem oração. Ele ri do nosso trabalho, zomba da nossa sabedoria, mas treme quando oramos. Irmãos, precisamos resgatar a prática da oração na nossa vida. Por isso, eu quero encorajar você a vir ao Pai e contar a Ele sobre as suas necessidades. Nunca tenha medo, nunca tenha vergonha, nunca tenha limites na sua oração, tais como só levar a Deus assuntos importantes. Você pode abrir o seu coração para Deus em todo momento. Venha a Ele, invoque o seu nome, acreditando que Ele se importa com você. Ouve a sua oração e vai te responder. Ouça mais algumas promessas para finalizar essa reflexão. Jeremias 3,33 diz: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Mateus 21:22 diz: e tudo que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Você precisa, meu irmão e minha irmã, orar sobre todas as situações da sua vida. E talvez, hoje à noite, você precisa de orar sobre alguma questão específica. Venha ao altar. O caminho está aberto, claro e cristalino para você entrar. Ele quer que você venha. Faça isso. Se achegue ao trono da graça e abra o seu coração. Exponha a Ele a sua necessidade. Diga a Ele: Pai nosso que está no céu, que o seu reino venha sobre a minha vida, mas me dá o pão para hoje. Eu confio no Senhor hoje. Meu irmão, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que o Espírito Santo esteja sobre você e que você entenda que orar é a essência da vida cristã. Através da relação ou do relacionamento de oração, nós nos aproximamos cada vez mais